Você alguma vez já se perguntou o que é que faz algumas relações simplesmente funcionarem bem? Aquele famoso dar certo, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje eu vou te contar um dos principais sustentos para uma relação realmente funcionar e funcionar bem, funcionar saudavelmente. Mas antes disso, eu quero que você pense um pouquinho aqui comigo o que é uma relação dar certo. Você já pensou nisso? Muita gente fala, ai, essa relação terminou, que pena que não deu certo. Ou então, nossa, fulano tá junto depois de 20 anos, caramba, que legal, como deu certo. Sendo que, no primeiro exemplo, de repente a relação terminou amigavelmente, porque não estava ficando saudável, não estava mais legal. E as pessoas decidiram, como duas pessoas adultas, se afastarem, separarem, maravilhoso, né? E aí os outros dizem que é não dar certo. E a outra pessoa lá, outro casal, tá de repente há 15, 20 anos juntos, né? E aí todo mundo falou, nossa, deu certo, caramba, estão há 20 anos juntos e tal. Sendo que, na verdade, desses 20 anos, um ano foi bom e os outros 19 foi horrível, foram horríveis, né? Foram anos disfuncionais, foram anos onde essa relação não foi saudável. Então, o que é dar certo, o que é não dar certo? Primeiro de tudo, a gente precisa questionar isso. Me conta aqui embaixo depois, inclusive nos comentários, assim, o que é uma relação dar certo para você? O que é funcionar bem para você? E aí, eu quero trazer assim um pouquinho de qual é o sustento principal para uma relação funcionar bem, mas lembrando que então não é uma relação funcionar bem do tipo, vamos ficar juntos para sempre. Porque ficar junto para sempre numa relação completamente disfuncional também não é bom. Isso não é nem um pouco dar certo. Então, um dos sustentos principais para uma relação dar certo aqui é muito no sentido de uma relação funcionar saudavelmente para ambos os lados e principalmente para uma relação ser duradoura, tá? Esse é o dar certo desse vídeo aqui. Dito isso, rapidamente eu vou te trazer qual é esse sustento principal, quase como se fosse assim a terra, o adubo para essa planta que é o relacionamento, né, crescer e virar uma árvore firme, uma árvore que vai levar anos talvez, né, forte e duradoura. Esse principal sustento se chama olhar na mesma direção. Como casal, assim como sócios, enfim, em outras relações, a gente sempre precisa, né, ter um olhar na mesma direção. Quando isso não acontece, um tá olhando para um lado, o outro tá olhando para outro lado, é muito comum haver separação, haver término, haver rompimento de namoro, de casamento, de sociedade, de amizade, etc. Bru, isso significa que a gente precisa ser igual ao outro ou o outro ser igual a gente? Não! Isso significa que a gente precisa ter todos os gostos em comum? Não. Isso significa que a gente só vai ser feliz se o outro, fizer o mesmo trabalho que a gente e vice-versa? Não. E assim por diante? Não. Não é nada disso. Significa apenas que é muito importante para essa dupla de pessoas ter algum projeto, que seja uma casa, que seja um negócio, que seja um hobby, que seja filho, que seja um cachorrinho, que às vezes é como se fosse filho, né? Para mim, pro Dudu que seja qualquer coisa, né? Que seja uma paixão que se tenha, mas algo forte que una esse casal, essa sociedade, enfim, e que seja em comum para ambos. Tem muitos casais que fazem trabalhos completamente diferentes, assim, um é médico, a outra é, me fala uma coisa que não tem nada a ver, assim, pintora, artista, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles têm em comum, por exemplo, o amor por viagens. Então um grande hobby da vida deles, que está sempre presente na vida deles, é viajar. Então, vamos dizer que esse amor por viagens acaba sendo um grande sustento para essa relação, porque eles olham na mesma direção. Agora, se em algum momento esse médico ou essa pintora vira e fala, eu vou abandonar completamente pelos próximos 2 anos nossos projetos de viagem, porque agora eu vou fazer uma especialização, ou porque agora eu vou pegar um trabalho num museu e eu preciso estar aqui todos os meses, ou por qualquer N motivo, então e o outro não quer, não está disposto a abrir mão disso, essa relação pode encontrar ali um obstáculo grande no caminho.
É como, por exemplo, isso é muito comum de acontecer. Uma pessoa quer filho e a outra, não sei se eu quero, quem sabe um dia vai levando. E aí chega uma... E até ali, eles estavam olhando na mesma direção. Um dia a gente vai formar nossa família, mesmo que para um tivesse mais forte que para outro. Mas em algum momento, para uma pessoa tá muito já forte, tipo, é agora, é próximo, e para outra, tipo, não é, é muito mais para frente. O meu olhar agora, sei lá, tá mais pro trabalho. Então, nessa hora, pode ser um pouquinho mais difícil. Significa que vai haver uma separação necessariamente? Não. Pode ser que haja um alinhamento. Um pode abrir mão um pouquinho por um tempo, o outro também vai precisar ceder em outras coisas e a gente, combinados, com acordos claros, a gente consegue ir para frente. Só que, se isso não tiver acordado, se isso não tiver consciente para o campo do casal, ou da sociedade, ou da amizade, enfim, e se isso não for respeitado durante um tempo, aí é muito provável mesmo que isso leve a um afastamento, a um término, a um rompimento, uma separação. Então, qual é o sustento aqui? Olhar na mesma direção. E aí fica o convite para você me contar, inclusive aqui nos comentários, você olha na mesma direção que a pessoa com quem você se relaciona? Ou se você não está se relacionando agora, mas você já teve relacionamentos passados que terminaram, por algum motivo, por alguns motivos, não sei. E agora eu fico aqui curiosa, será que você tá olhando na mesma direção que a pessoa com quem você se relaciona? Ou se você não tá no relacionamento agora, lembra aí dos últimos relacionamentos que você esteve? Vocês estavam olhando de fato na mesma direção? Ou talvez isso possa ter contribuído para uma separação? Quero muito saber, vou ficar esperando. Se você não está inscrita no canal ainda, caiu de paraquedas, é a primeira vez, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. A ideia é realmente te ajudar a viver relacionamentos mais leves, principalmente a sua relação com você, porque as outras são consequências disso. E se você não se inscreveu, se inscreva, curte, comenta e a gente se vê na próxima semana. Um beijinho, tchau, tchau!